Capítulo 2. Deus, uma dúvida, uma certeza, uma distorção. Não sou contra, nem a favor, muito pelo contrário. Você certamente já ouviu essa máxima do paradoxo popular. Trata-se de uma anedota, é claro. Ninguém em sã consciência a levaria a sério. Contudo, em termos de inconsciente coletivo, não é difícil ver pessoas, mesmo intelectuais, pautando-se pelos ditames da incongruência e do raciocínio non sequitur. Lembra o caso clássico do historiador e cronista Pero de Magalhães Gandalf em seu antigo Tratado da Terra do Brasil, o qual dizia que a língua falada pelo índio brasileiro não tinha F, L ou R coisa digna de espanto, concluía ele, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. Este foi um texto de vestibular e até hoje me pergunto o que tem uma coisa a ver com outra. Existe também aquele que diz querer descobrir a verdade, mas, de fato, deseja apenas que a verdade esteja ao seu lado custe o que custar. Quando uma pessoa é fechada numa agenda ideológica, dificilmente consegue uma brecha para um diálogo honesto. Tudo o que ela faz, mesmo diante de novas evidências, é ratificar seus velhos conceitos. Aqui vai um diálogo anedótico que ilustra bem essa situação. Vamos chamar nossos personagens de João, Marcelo e Inês. João, não tem sentido nenhum no mundo maldito do horóscopo. Você viu as evidências que apresentei? Como responde a elas? Marcelo, simples, você é muito parecido com o meu pai. Só posso dizer por esse seu tipo de fala que você é de Leão, né? João, não sou de Leão, eu já disse, eu não acredito em... Inês, já sei, você é de Peixes? João, não sou de Peixes. Eu. Marcelo, claro. Que bobagem a nossa. Você é Aquário. João, sim, sou, mas... Inês, minha tia é de Aquário. Ela é muito parecida com você, tem um gêmeo igualzinho. João, vocês não estão me entendendo. Marcelo, verdade, cara, você tem objetivos na vida e não os deixa de jeito nenhum, gosta de estar perto dos amigos, é valente. Qual o seu ascendente? Percebeu? Foi isso que eu quis dizer com a diferença entre querer estar ao lado da verdade ou querer que ela esteja do meu lado custe o que custar. Este é apenas um lado do problema de hoje. Existe ainda outra situação de consequência igual ou pior, que é quando uma espécie de preguiça mental leva outros tantos ao campo da indiferença. Eles parecem acreditar piamente que esse território lhes tratará a paz de espírito que livra da obrigação de decidir diante de um tema difícil. Seu comodismo ético e mental tende à covardia e à fuga da realidade. Evita a reflexão e com ela o posicionamento. Dizem por aí que foi Martin Luther King quem declarou: "O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons." Seja de sua autoria ou não, a frase é de uma virtude inquestionável. Há também um texto do pastor luterano Martin Niemöller cuja citação pode variar de fonte, pois foi feita de modo espontâneo em vários pronunciamentos do período pós-guerra. Há quem diga que ele estaria parafraseando Vladimir Mayakovsky ou Bertold Brecht. Falando do nazismo, Niemöller declarou: "Um dia, vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para brigar por mim." É no mínimo desconcertante deixar que o silêncio dos de bem se torne cúmplice do engano e da perversidade dos maus. Quando os bons se calam, os perversos triunfam. Mas estou certo de que isso não se aplica a você. Se seu caso fosse o de comodismo, você talvez nem começaria a ler este livro. Por isso, posso iniciar nosso diálogo propondo que não dá para ser neutro sobre assuntos de grande relevância, e aqui entra o tema de Deus. Quer ele exista ou não, estamos diante da maior verdade ou da pior mentira de todos os tempos.
Admiti-lo implica compromisso, negá-la demanda denúncia. Em outras palavras, sou obrigado a assinalar uma dentre duas opções, adesão ou combate, nunca neutralidade. Há de se notar, contudo, que o problema não se resolve apenas com uma tomada de posição. É importante saber o que decidimos, por que decidimos e o que faremos a partir disso, lembrando que ideias implicam consequências. Isso não significa que teremos sempre todas as respostas e todas as certezas. Como diz uma velha canção do Padre Zezinho, cantiga por um ateu. Eu sei que da verdade eu não sou dono. Eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes, quem duvida e faz perguntas é muito mais honesto do que eu. Distorções e paradoxos. O grande problema, talvez, com a apresentação desse tema a leitores não religiosos seja a falta de piedade na vida de pessoas que afirmam acreditar em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Esse, a meu ver, é o tendão de Aquiles da religiosidade em todos os tempos. A incoerência dos que se dizem crentes é difícil de ser digerida. Por que igrejas tradicionais são às vezes as agremiações mais frias de que se tem notícia? Há situações em que é mais fácil encontrar sexo numa esquina do que um abraço no final da missa. Sei que isso não se aplica a todos, é claro, mas nega a realidade aquele que finge que tais paradoxos não existem. Fico observando, por exemplo, num país como o nosso, de maioria cristã, como a cruz, símbolo máximo cristianismo, tem se tornado cada vez mais um mero amuleto de boa sorte. Entre gnomos, figas e cristais energéticos, você sempre poderá encontrar pelo menos uma dúzia de cruzes feitas dos mais diferentes materiais e com as mais diversas funções. Se falasse da Alemanha, precisaria ainda mencionar a cruz de ferro com a suástica usada orgulhosamente por soldados nazistas. Parece que o mercado fabricou tipos de cruz para todos os gostos. De letreiros a pingentes, todos têm um modelo adequado. Até mesmo aqueles que desprezam a filiação religiosa não se envergonham de ostentar uma cruz como piercing no mamilo, ou como brinco numa das orelhas. Grupos de heavy metal dos anos 1980 amavam a estampa de cruzes ladeadas por demônios e caveiras ensanguentadas. Aliás, vale aqui uma observação quanto ao uso de crucifixos, retratos do Sagrado Coração e estampas com o rosto de Cristo que enfeitam desde as paredes de hospitais, igrejas e casas de família, até bordéis, bares, casas de jogos e repartições públicas. Assistindo outro dia a um documentário sobre exploração sexual de crianças, não pude deixar de perceber em alguns prostíbulos da periferia a presença de um crucifixo pendurado na cabeceira das camas ou nas paredes dos quartos. Agora imagine um adulto violentando uma criança sob o olhar de Jesus crucificado. Concluo tristemente que a imagem do Cristo já não impõe respeito algum nem àqueles que se dizem religiosos. Sem contar que o mesmo símbolo presente em alguns tribunais de justiça também não impede o advogado desonesto de mentir, nem o juiz corrupto de se vender. O sociólogo Gilberto Freire conta que, no Brasil mais antigo, era comum venderem remédios caseiros para curar doenças contraídas em zonas de prostituição. Havia elixires para curar desde um simples herpes ou dermatite até a sífilis e outras doenças sexuais. O mais interessante, porém, era que nos rótulos das garrafas apareciam figuras como a do menino Jesus segurando um cordeirinho. Até em estampas devotas, com imagens do menino Jesus cercado de anjinhos, anunciava-se que o elixir tal cura a sífilis, e que se o próprio Cristo viesse hoje ao mundo, seria ele que ergueria sua palavra santa para aconselhar o uso do elixir. Num carnaval recente, foliões e mulheres seminuas dançavam irreverentes ao som da música Erguei as Mãos, numa versão carnavalesca feita por determinada escola de samba do Rio de Janeiro. Enquanto a música seguia, traficantes distribuíam lança-perfume e drogas para jovens, que pulavam freneticamente ao som da mesma melodia. O pior é que se fizéssemos uma enquete naquela multidão, descobriríamos que não se tratava de ateus zombando do cristianismo. Eram pessoas que, na sua maioria, diziam crer em Deus. Mas se eu falasse para eles que aquilo era pecado e blasfêmia, sairia execrado dali sem dó nem piedade. E muitos deles, doidões,
voltariam a cantar "Erguei as mãos" num ambiente regado a drogas, álcool e promiscuidades. Antes que você feche o livro pensando já vi que esse autor é um moralista ultrapassado, dê-me apenas a chance de dizer duas coisas. Primeiro, o exemplo dado não foi para fazer apologia moral de A ou B. O objetivo é ilustrar a ironia de que os mesmos que participaram da cena descrita certamente se irritariam se um grupo de ateus fizesse uma sátira de Jesus pulando o carnaval, usando drogas e abraçado com uma dançarina seminua. Segundo que, à semelhança dos tempos do panis et circensis, pão e circo, em que o povo adorava divertimentos de gosto duvidoso, seria muito difícil hoje aceitar as críticas de Sêneca, como foi para os romanos daquela época, mesmo sabendo que ele era um dos poucos pensadores lúcidos do palácio de Nero César. É difícil se posicionar criticamente contra o show quando você mesmo faz parte da peça. Ainda mais se tratando de uma época como a nossa, que, apesar de se declarar plural, apresenta alguns absolutismos dominantes, como a ideia de que apetites e pulsões não devem ser reprimidos, mas antes resolvidos com vícios e comportamento liberal, bem ao gosto de uma clientela viciada em consumismo. Ameaça religiosa. Acho irônico que, em meio a uma religiosidade desastrosa como a de hoje, muitos insistam que os ateus seriam a maior ameaça à fé. Não sou ingênuo em dizer que Richard Dawkins não fez nenhum estrago. Claro que fez. Contudo, não sei se é ele realmente o maior problema do cristianismo. Lembra-se do filme O Inimigo Mora ao Lado? Pois é, ironia das ironias, o enredo bem valeria para uma paródia religiosa em que o assassino da fé não estaria em outro lugar senão dentro das igrejas ou pelo menos na porta delas fazendo o sinal da cruz enquanto passa diante do edifício. E tem mais, essa leva de exemplos constrangedores não poderia terminar sem a menção do comércio da fé, em que curas e bênçãos são prometidas em troca de doações generosas para aumentar a conta dos líderes religiosos. Alguém esses dias ironizou que só falta criarem a seita, trocadilho de aceita, cartão de crédito com promoção de dízimo a 8% durante os 6 primeiros meses de filiação. Seria engraçado, se não fosse trágico. Confesso que isso é muito estranho para mim. Cobrar valores morais de alguns religiosos tornou-se uma guerra inglória. Para muitos que se dizem cristãos, aceitar a mensagem do Evangelho é tão absurdo como aproveitar o dia de chuva para se bronzear ao ar livre. Eles simplesmente não querem saber disso. Não esconderei dos leitores céticos meu desconforto diante de tudo isso. Embora eu mesmo não seja perfeito, sei que há uma diferença entre ser pecador e ser perverso, entre ter falhas e brincar com coisas sagradas. A incoerência, a meu ver, é a ponte que liga o que é ruim ao que há de pior. O primeiro ato falho é tolerável e pode ser perdoado, o segundo, da perversidade e do desamor, é inadmissível e impenitente. Por isso é mais confortável conviver com um descrente ético do que com um religioso ambivalente. A incoerência do segundo pode potencializar o ceticismo do primeiro. Agressividades mútuas. O irônico disso tudo é que os mesmos que promovem um culto à leviandade são os primeiros a se transformar em cães de guarda da fé, atacando o ateísmo como se esse fosse realmente o pior problema da sociedade. Não estou com isso dizendo que aplaudo o ateísmo e o reputo por virtude, porém, acho desmedida a generalização que muitos de meus irmãos de fé fazem contra os que não creem. Ser ateu tornou-se sinônimo de delinquente, imoral, perigoso, satanista. Ao comentar, em julho de 2010, o caso de um bandido que matou uma criança de 2 anos e tentou atirar em outras pessoas, um apresentador de TV disse que esse crime era típico de um sujeito que não acredita em Deus. Eu até entendo o estereótipo da expressão, mas a coisa não é tão preto no branco. Há muitos descrentes honestos e religiosos perigosíssimos. Na época da reportagem, um grupo de ateus entrou na justiça pedindo direito de resposta, que não sei se foi deferido pelo juiz. Porém, não sou de defender o indefensável. O jornalista realmente foi infeliz na declaração. Digo isso porque prefiro um oponente honesto e respeitoso a um partidário defendendo o que eu penso com argumentos que eu jamais utilizaria. O estereótipo de que é impossível ser bom e ateu ao mesmo tempo não merece meu apoio.
A rígida distinção entre mau ateu e bom cristão é um claro exemplo de falácia por falso dilema. O que temos aí é um típico preconceito chauvinista. Nenhum religioso de verdade, especialmente cristão, deveria se apropriar deste pensamento. Senão, o que dizer de Herbert de Souza, o Betinho? Ateu e caridoso como poucos que conheço. Aliás, gostei do modo inteligente como Marcel Vieiro descreveu ainda com vida em seu livro Nada, Não, e Outras Crônicas. Ele disse, Betinho hoje é ateu. Não acredita em Deus. Mas algo faz crer que Deus acredita nele. Betinho me ensinou que é possível ser bom e ateu ao mesmo tempo. O julgamento de sua vida cabe a Deus, e não aos homens. Existem, também, por outro lado, vários tipos de ateísmo e não estou falando de diferentes correntes filosóficas. Refiro-me ao modo como cada um expressa sua descrença. Há aqueles que realmente não tratam seu ateísmo como uma proposta, e sim como um dogma, agressivo, expresso de forma intolerante e antidemocrática. Assim como os já mencionados paladinos guardadores da fé, há do outro lado os que agem como hienas do ceticismo, rindo enquanto devoram suas presas. E o que é pior é que os que assim agem não parecem pessoas que pensam por si mesmas. Antes deixam o ódio falar por si e se projetam sobre autores, igualmente agressivos, cujo comportamento não é nada diferente da religiosidade déspota que eles tanto denunciam. A única diferença é que os oficiais do Santo Ofício, para dar um exemplo, tinham um poder político que eles não possuem, pois se o tivessem estariam ordenando o fechamento de igrejas e o aprisionamento de clérigos. Alguns desses ateus intolerantes deixam realmente em dúvida se estão defendendo uma ideia ou destilando um ódio pós-traumático contra um pai agressivo, um abuso na infância ou uma revolta pela perda de um ente querido. São muitas as possibilidades para um ódio desenfreado contra um Deus que não existe. Sinceramente não posso afirmar com certeza absoluta que haja uma causa freudiana para o ateísmo ou a religiosidade de cada um. A observação que fiz não se baseia numa análise psicanalítica que sirva para todos. Contudo, não considero incongruente a observação de que certas posturas, de crença e descrença, concorrem sintomaticamente para a hipótese de um sério desequilíbrio emocional. Basta ver a agressividade com que muitos impõem suas ideias ironizando, debochando, demonizando os que discordam deles. Certa vez, ao ser questionado sobre o direito de comediantes zombarem de religiões alheias, Rowan Atkinson, intérprete do famoso Mr. Bean, manifestou a seguinte opinião: o direito de ofender é muito mais importante do que qualquer direito de não ser ofendido. 19. Sinceramente, gosto muito do senso de humor desse sujeito, mas, com uma declaração tão horripilante como esta, fico feliz que o personagem que lhe rendeu tanto sucesso era justamente alguém que praticamente não falava nada. Mais falsos dilemas. Se por um lado existem os que dividem a ética entre crentes e ateus, por outro há os que dicotomizam o conhecimento entre obscurantismo, os crentes, e intelectualismo, os ateus. Fico muito incomodado com a postura de alguns céticos que insistem em dizer que tenho de optar entre a crença e a academia, entre a fé e a inteligência racional. Por quê? Isso é outro exemplo da falácia por falso dilema. Onde está escrito que razão e fé haveriam de se repelir? O que faço com aqueles grandes gênios da humanidade que eram crentes? Newton, Pascal, Jung, etc. Pelo que vejo, o preconceito chauvinista não está somente do lado de religiosos fundamentalistas. Não é incomum ver em muitas faculdades professores céticos transformando alunos num público-alvo cativo. A sala de aula torna-se um púlpito e a atividade docente um meio catequético. Não estou falando de um padre durante uma missa, e sim de um acadêmico cético que não aceita a religião na academia, mas usa várias aulas para convencer os alunos de que Deus não existe. Ora, o que seria o tema da não existência de Deus, senão um assunto religioso? Afinal, devemos ou não trazer temas religiosos para a sala de aula? E se a resposta for positiva, por que trazer apenas um lado da moeda e negar o direito de apresentação do outro? Essa atitude pedagógica de negar religião na sala de aula e falar prodigamente da não existência de Deus é um contrassenso curricular. Parecem monges medievais proibidos de falar de sexo no convento,
mas que gastam várias aulas condenando o pecado do orgasmo. Ora, o que é isso senão a temática que eles mesmos proibiram? Não me tome por deselegante, nesta crítica e sim por sincero. É triste ver, como afirmou o jornalista Karl Kraus, inimigo número 1 do senso comum, que os alunos comem o que os professores digerem. Confesso que eu antes pensava que a academia era o paraíso da coerência, da lógica, da liberdade de expressão, do bom senso. Hoje, no entanto, percebo que isso nem sempre é verdade. Novamente recorro a Kraus para expressar o que testemunhei, há imbecis superficiais e imbecis profundos. Já vi livres pensadores que só se conservam pluralistas enquanto você concorda com eles. Na hora da discordância, quando você opina em público que sua opção é o paraíso de Deus, e não o materialismo dialético que ele defende, aí o caldo entorna. O mesmo que iniciou a classe se dizendo pluralista, transforma-se num chita de carteirinha e, mesmo não acreditando na existência do diabo, faz da universidade um inferno para religiosos conservadores que discordam do seu pensamento. Sei que nem todos são assim. Tive, por exemplo, vários colegas ateus na USP que respeitaram muito minha fé religiosa e até demonstraram descontentamento com o espírito chita de outros ateus radicais. Nos grupos de pesquisa de que participei nunca me senti invalidado pelos demais. Contudo, lembro-me de um dia em que 2 deles me revelaram que se eu estivesse estudando em outro departamento, que por ética não direi qual, sentiria a forte animosidade dos antirreligiosos. Tive um colega, hoje falecido, que teve sua defesa de doutorado quase interrompida na Unicamp por causa de um protesto que alunos e professores ateus faziam do lado de fora do auditório. O motivo? Ele estava fazendo um doutorado em biologia e sua tese nada tinha a ver com religião. Porém, como era autor de livros que defendiam o criacionismo, os militantes achavam que seria um crime dar o título de doutor a um homem com crenças tão retrógradas, e eu pensava que eram provas, trabalhos e notas que aprovariam um acadêmico, e não suas crenças pessoais. Assim, embora eu não costume tomar a parte pelo todo, também não ignoro que quando a parte quer fazer um estrago, ela faz. Por outro lado, fico feliz pelos amigos de mente aberta que encontrei nas universidades por onde passei e por haver leitores que, mesmo sem acreditar em Deus ou na Bíblia, tomam tempo para ler um livro como este. Parabéns por ser um deles e vencer o preconceito. Se Betinho estivesse vivo, talvez fizesse a gentileza de também ler o meu livro. Afinal, ele sempre ouviu os 2 lados.